Olá, tudo bem com você? Eu estou bem. Vamos juntos comigo, professora Pura, para mais uma aula de língua portuguesa? E olha só, tome nota aí na agenda desta aula, porque é um tema bem legal. Eu tenho certeza que você vai gostar desta aula. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com essa tua habilidade. Agora, você que já gosta de desenhar, você que já gosta de criar aí suas histórias, né? Pode agora anotar todas as dicas que a gente vai falar sobre história em quadrinhos. Vamos lá, vamos juntos! A nossa aula, tipologia e gênero textual, aula 4, história em quadrinhos, o famoso HQ, né? Valeu? Vamos já dizer para você o seguinte. Ei, gosta de ler história em quadrinhos? Não, só notícias. Pela fé. Quem que não gosta de ler história em quadrinhos? Muito legal, né, gente? Eu tenho uma experiência muito bacana com história em quadrinhos, que, gente, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu alugava. Eu tinha uma amiga que ela colocava os gibis dela, tudo numa sacolinha de açúcar, bem lavadinho, bonitinho, e andava na caixa de camisa, de papelão e colocava lá. Eu tinha um desejo de pelo menos pegar aquela revistinha. Eu fazia o 5º ano, a 5ª série, e aí a gente brincava de alugar, dava moedinha, e assim eu passei aí a ter o meu primeiro contato com essa revistinha, que é tão importante na minha vida até hoje. E aí eu viajava, né, lendo as histórias da Mônica, Cascão, Cebolinha, Tio Patinhas, enfim. Então vamos lá, vamos juntos para esse mundo desse gênero maravilhoso que é a história em quadrinhos. Vamos conhecer aí os detalhes, as características, como é que se constrói, né, esse gênero bacana. Então, primeiro de tudo, entender que nós vamos aqui nesta aula falar sobre tipologia textual. Tipologia textual está vinculada ao tipo de texto que você utiliza, tá? E aqui a gente vai dar o conceito, mas a gente vai ficar tranquilo no decorrer desta aula. Então, o que vem a ser tipologia textual? Esse termo ele é utilizado para dizer... vamos lá. Esse termo ele é utilizado para designar uma espécie de sequência teórica definida pela natureza linguística da composição. Então, essa tipologia textual, ela vai aí designar uma sequência no aspecto lexical, tá? Sintático, nos tempos verbais e nas relações lógicas. Ou seja, essa particularidade de construção textual, que cada texto tem o seu, tá bom? E falando nisso, olha aí, vou te apresentar a tipologia. Então, nós temos tipos textuais diferentes. De acordo com a necessidade de você informar, você vai utilizar um tipo de texto, tá? E agora estamos falando de tipologia textual. Então, tipologia textual apresenta características intrínsecas, né? Ou seja, cada tipo deste, né, vai ter a sua própria característica. Mas como assim? Cada tipo deste vai ter aí um vocabulário específico, vai ter relações lógicas específicas, tempos verbais, construções frasais, tá? Entre outras particularidades. Então, quantos são os tipos textuais? Abre a mão aí, galerinha. Vamos lá, olha só, acompanha aqui comigo. Quantos são os tipos textuais? Aí você faz assim, ó. Mas não é de pare, não. É porque, usualmente, a gente utiliza 5 tipos, mas tem muito mais. Mas os mais corriqueiros são 5 e pode fechar nos 5, tá? Vamos lá, um a um. Acompanhem lá comigo no nosso slide. Primeiro, a narração. Segundo, dissertação. Terceiro, descrição. Quarto, exposição. E o nosso 5º tipo, que é a injunção, né? Então, essas 5 tipologias a gente utiliza de acordo com a necessidade. Ah, mas eu vou te falar uma coisa. Quando nós estamos produzindo texto, nós utilizamos mais de um.
Você vai observar isso daqui para frente na sua vida, tá? Vamos lá. Gêneros textuais. Falamos dos tipos, né, de textos. Agora vamos aqui para os gêneros, que aqui é a nossa parte para a gente chegar lá na história em quadrinhos. Então, os gêneros textuais, vejam só, eles nascem a partir da necessidade, né, de nos comunicarmos. Isso mesmo. Então, a partir da necessidade de nos comunicar, nasceram os gêneros textuais. Simples assim. Pura. Então, quer dizer que se eu quiser me comunicar a partir de fumaça, eu posso? É um gênero textual? Pode até ser, né? Se você conseguir colocar com que essa forma de comunicação, ela se estenda aí para a coletividade, né? Tudo bem. Falar de gêneros textuais que nascem a partir dessa necessidade, qual é aí o gênero que você utiliza hoje, que ele é bem novo, bem atual? Estou falando de acordo com a tecnologia. Esse que você está aí olhando aí para o seu celular. Que tem aquele símbolo verdinho lá. É isso mesmo, né? Legal. Então, esse é um dos exemplos aí de um gênero mais atual. Mas assim, a gente tem outros, né? Eu estou dizendo o WhatsApp, sim. Mas também nós temos o Twitter, temos o Facebook. Então, é nesse sentido que os gêneros textuais, eles vão nascendo, né? Eles são construídos de acordo com a necessidade do falante. Tá bom? E olha só, as diferenças entre gêneros e tipos textuais existem e são bem importantes, tá? Então, eu vou dizer para você que não pode confundir tipos textuais com gêneros textuais. Tipos está vinculado à tipologia, aqueles 5. E gênero está vinculado aqui à necessidade que o falante tem, que é aonde esse texto vai. O gênero é quem recebe o texto, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso gênero desta aula, que é história em quadrinhos, tá bom? Olha só, falar de história em quadrinhos, nós vamos aqui com essa tela dizer para você que a construção desse gênero, nós vamos colocar aí nesse gênero um texto. Qual é esse texto? É uma história. Uma história com começo, meio e fim. Beleza. Então, nós vamos utilizar uma tipologia, que é qual? Dentre aquelas 5, a narrativa. Só que você só vai narrar do começo ao fim, mas será que em algum momento você vai descrever algo? Descrever uma planta, descrever o seu amor, vai descrever como você caiu? Sim, vai. Então, é aí onde eu te falei, que depende da sua produção, você utiliza mais de um tipo de texto, tá bom? E falando na história em quadrinhos, olha que bacana. A história em quadrinhos, ela mexe com você. Por quê? Essa parte artística, ela vem aí. Você utiliza o texto, você utiliza balões, é bem legal. Você vai colocar aí essa história em quadrinhos, que é a primeira parte. Você vai utilizar onomatopeia, são aquelas palavras que tentam imitar aí, né, os sons, né? Tenta imitar aí essa batida na porta, né? Quando você faz toque, toque, você pode fazer isso no seu texto, tá? Isso são onomatopeias. Então, todos esses detalhes que eu estou falando aqui são características do gênero história em quadrinhos, tá? Então, vamos junto na tela, porque nós vamos ver um a um e você vai ficar preparado para produzir sua história em quadrinhos. Primeiro que lembrar que história em quadrinhos trata-se do gênero narrativo, tá bom? Então, uma história em quadrinhos, ela utiliza onomatopeia. A sua história, ela tem que ter humor, tem que ter crítica. A história em quadrinhos, o seu texto precisa ter pontuação, né? E aí você vai usar demais as exclamativas. Você aí no seu texto, na construção da história em quadrinhos, você vai utilizar aí os balões e diferentes balões. Você vai conhecer aqui alguns exemplos, tá? Balões indicando
que você está pensando, que você está com raiva, que você está gritando, que você está cochichando. Tem balões para expressar tudo isso. Quadros, né? Onde você coloca aí a sua história, às vezes num quadro, num plano médio, onde só vai desenhar ali só o rosto do personagem, num plano maior, que aí coloca o personagem inteiro, em pé, tá? De ângulo também, pode ser só um lado da face, né? O seu personagem chorando, ou gritando, ou triste. Isso aí são planos, né? Quadros de plano. E a história em quadrinho também usa como característica interjeições. Ei, oba, cheguei, putz, epa, né? Tá bom? Então, aqui nesta tela, simplificando para você as características que requer aí para a construção da história em quadrinhos, beleza? E aqui está uma tirinha, como exemplo aí, tá? De HQ, que é a história em quadrinho. Percebam que nós temos todo um detalhe para poder dar o sentido à história. Olha o cenário, olha o local, olha os personagens, né? A roupa, olha os balões, né? As marcas também, quando ele se assusta. Então, tudo isso aqui é importante você tomar nota. Olha o texto. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Beleza? Então, a história em quadrinho, gente, é tudo na nossa vida, né? Muito legal. Olha só, por que esperança? Olha o cenário aí no fundo, que tristeza. Só o tronquinho das árvores, né? Ok, histórias em quadrinhos. As características. Primeiro, apresentam elementos básicos de uma narrativa, o enredo. Apresenta personagem, tempo, lugar e desfecho, né? Porque a sua história tem que ter começo, meio e fim, tá bom? Tem que ter os balões, né, que formam aí tipos variados, servem de suporte para os diálogos dos personagens ou para que eles mostrem suas ideias, tá bom? Utiliza a linguagem verbal e não verbal. Lembram? Vocês já tiveram uma aula, linguagem verbal e não verbal, aquela linguagem mista, linguagem híbrida. E aí, uma linguagem rápida, uma linguagem coloquial, com sincronia, né? Sincronia com imagem. Por que tem que sincronizar a linguagem com a imagem? Para facilitar o entendimento. E é claro que se é história em quadrinhos, você vai narrar essa história em quadrinhos. Você vai dividir, né, a sua história em ações, tá bom? E aí a sua historinha pode ser 4, 6, 8 quadrinhos, 10, depende, tá, do seu enquadramento aí para a sua história. E aí você faz a divisão. Beleza, então aqui, essa tela, esse slide é top da galáxia. Grave e guarde na mente aí, porque aqui está todas as informações para você construir a sua historinha. Vamos lá. Exemplos de balões. Olha aí, você vai fazer a sua história em quadrinhos, tome nota aqui. Quando você vai falar, o balão, ele se apresenta sem nenhuma restrição. Você viu o meu livro? Ele está falando, está fazendo uma pergunta. Então, a linha não tem curva, né? Ela não estica, não tem pontilhado. Toda vez que o personagem vai falar, este é o balão, esse é o modelo de balão a ser utilizado. Agora, se o personagem está pensando, olha só, já é bem diferente. Ele vai ter essas bolinhas que indicam o pensamento. Onde estará meu livro? Está pensando. Tá, mas se seu personagem quer gritar, né? Você comeu? Não! Olha como é que é o balão. Parece que está cheio de espinha. Se o personagem vai cochichar, o balão, ele é seguido de pontilhados. Ó aqui, ó. Tá? Não conte isso para ninguém. Tá cochichando, não conte isso para ninguém, tá? Mas se o seu personagem aí, né, tá cheio de amor, eu acho que estou apaixonado, né? E aí o balão é em formato de coração.
Tudo a ver, né? Beleza. Ah, tá, mas aí o personagem está lá, tal, beleza, num conflito danado, teve uma ideia. Você quer apresentar a ideia. Tanto pode deixar com este símbolo, ou com este balão representando a ideia. Tipos de balões, beleza. Vamos lá então. Os balões aí agora contextualizados para expressar a fala dos personagens. Olha aí, mãe, o quê? Nada, só queria ter certeza de que ainda há uma boa palavra. Perdão, nada, só queria ter certeza de que ainda há uma boa palavra que continua em vigor. Meu Deus do céu. Então percebam que a mãe responde, né, e o balão, olha só, ela está em outro cenário, não está no mesmo espaço. Então o balão ele vem quase que olha só, né? Fazendo ondinhas para mostrar para você, o leitor, entender que se passa em outro espaço. A mãe está respondendo de um outro lugar. Mas para expressar a fala, estes são aqui os balões a serem utilizados, tá bom? Esse é o formato. E agora, atenção, há autores que substituem fala pelos símbolos, né? Tem gente que também faz isso. Não usa palavra nenhuma. Não usa a fala do personagem, só apenas símbolo. E aqui está, né? O início, o meio e o fim. Temos também balão duplo, que é para dar continuidade na fala. Olha só. Mas eu nem subi na goiabeira, subi no Zé Lelé. E o dono chega, né? E aqui tem uma placa, proibido subir na goiabeira. E é claro que, como proprietário, chateado, né, com Chico Bento, veio chamar a atenção. E ele, que não é bobo nem nada, né? Mas eu nem subi na goiabeira, subi no Zé Lelé. Ok? Então, tem essa possibilidade para fazer na sua historinha? Sim. Tá? Balão duplo, que é para dar continuidade à fala. Tá bom? Balão de pensamento, para indicar o que o personagem está pensando. Olha aqui o Garfield. Meu mundo é muito bom. Acabou o shampoo, então eu usei lustramóvel. Felizmente, John não está no meu mundo. Ok? Então, balões para pensamento, né? Aqui não é pensamento, aqui o personagem está falando. Veja que é diferente. Balão coletivo, nós temos que é para indicar várias pessoas falando junto a mesma coisa, tá? E história em quadrinho que se preze utiliza, sim, onomatopeias, tá? Olha só essa tirinha. A Mônica chega, né? E olha lá, tá com raiva, né? Não é assim que a gente faz? Né? Por que ela já chega com raiva aí? Porque o Cebolinha, né, está mexendo no brinquedo dela. E está fazendo espumas, né? Bolinhas aí, espuma de sabão, brincando. E olha o final da história, coitado do Cebolinha. Né? Ela continua chateada e ele, meu Deus, né? Levou algum safanão aí, né? Tá? Por que a gente sabe? Porque olha só a onomatopeia aqui na sequência da história. O início, olha aqui, ó. Pou! E foi um pou bem grande, né? E aí o final, Cebolinha no chão. Então aqui alguns exemplos mais de onomatopeia. Zapt, crá, né? Derrubou, quebrou alguma coisa? Crá, né? O raio, zum. Um tiro, bang. Tá? Então, você pode usar e abusar da onomatopeia na sua história em quadrinhos, beleza? Legal, né? Tranquilo, então? Muito bem. Olha só, eu espero que você aí, né, tenha gostado e ver que é uma oportunidade de você estar aí exercitando a sua produção textual. Vai lá, comece com uma tirinha, pode ser 1, 2 quadrinhos, né? E aí você dá sequência, mas o importante é tentar produzir, é fazer, tá bom? Legal, né? História em quadrinhos? Muito bem, agora eu te convido para a gente terminar a aula juntinhos. Vamos lá, a mensagem da aula?
As conquistas dependem de 50% de inspiração, criatividade e sonhos, e de 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas. Augusto Cury. Valeu? Super estudante! Gostou? Muito bem. Então, até a próxima!